Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Desejo um bom dia para todos, ok? Meus irmãos, vamos fazer um comentário aqui no Sefer Bereshit, ou seja, o livro do Gênesis, no capítulo 9, a partir do versículo 20. Eu lerei e depois a gente vai fazer o devido comentário. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertado Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Somente até aqui, meus irmãos. Queridos, por que eu fiz a leitura deste texto? Talvez muitos de vocês não saibam, mas com base na leitura deste texto, há uma controvérsia que ela é existente dentro do judaísmo. A controvérsia é o seguinte: alguns rabinos entenderam, por exemplo, por essa expressão bem aqui, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Bom, a partir daqui, alguns mestres judeus, rabinos, eles começaram a conceber a ideia de que o pecado de Cã consistiu em sodomizar o seu pai Noé. Como professor, exatamente isso. Eu não sei se você já leu alguma coisa sobre isso, não sei se você já assistiu algum vídeo. Há mesmo irmãos que defendem essa ideia que Noé, na verdade, foi sodomizado por Cã. Ou seja, o que Cã fez, na verdade, foi, viu o seu pai bêbado, desacordado e o sodomizou. Em outras palavras, manteve relação sexual com o seu pai Noé. Isso parece ser muito estranho. Eu mesmo, quando ouvi pela primeira vez essa teoria, eu fiquei um tanto escandalizado. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho a mente um pouco aberta e antes de eu rejeitar, eu tomo a iniciativa de investigar. Por quê? O que foi que levou tal pessoa a entender que o pecado de Cã foi sodomizar, ou seja, ter relação sexual com o seu pai. E na minha investigação, eu cheguei a descobrir que essa ideia ela não partia simplesmente daquele irmão, mas que aquele irmão que trouxe essa ideia para mim, ele estava seguindo uma linha de interpretação corrente dentro do judaísmo, ou seja, alguns rabinos, desde a antiguidade, essa discussão ela já existe no Talmud, que alguns defendem que Noé, na verdade, foi sodomizado. E como prova, eu vou ler aqui para você o Talmud Sanhedrin. Eu vou ler aqui para você Sanhedrin, capítulo 70, onde nós temos essa discussão. Vou ler aqui alguns trechos para que você entenda. O versículo acima mencionado conta que o filho menor de Noa, Han, fez algo ao pai. A Guemará abre aqui um parêntese para examinar o que foi que ele fez. O Rav e o Shemuel discutiam a respeito desse caso.
Um disse que Ham castrou Noa e outro disse que ele sodomizou. Meus irmãos, aí vamos continuar. A Guemará explica a lógica de cada opinião. Aquele que disse que Ham o castrou depreendeu isso do linguajar da maldição de Noa, como Ham desonrou Noé ao castrá-lo, impedindo-o de gerar um quarto filho. Noa amaldiçoou através de seu quarto filho, Canaã. E aquele que disse que Ham sodomizou Noa depreende isso de uma Gezerá Shavá, analógica verbal, que vincula a expressão e ele viu. Aqui está escrito, e viu Ham, o pai de Canaã, a nudez de seu pai. E lá está escrito, e Shem, filho de Hamor, viu Diná e violentou-a. Vou ler aqui mais um trecho. A Guemará responde, de acordo com essa opinião, aconteceram tanto a sodomia quanto aquela castração. Eu vou ler mais atrás para ficar melhor entendido. A Guemará analisa as duas opiniões. A maldição de Noa é compreensível de acordo com quem disse que Ham castrou Noa, impedindo-o assim de gerar um quarto filho. E por causa disso, Noa amaldiçoou Ham através de seu quarto filho. Mas de acordo com quem disse que Ham sodomizou Noa, o que o quarto filho de Ham teria de especial para Noa? Amaldiçoá-lo? E por que não amaldiçoou? Claramente, a Guemará responde, de acordo com essa opinião, aconteceram tanto a sodomia, quanto aquela, a castração, isto é, Ham sodomizou e também castrou seu pai. Irmão, aqui nós temos uma discussão no Talmud. Eu acabei de ler aqui no Sanhedrin, capítulo 70, parte A. Então vocês podem ver que essa é uma discussão muito antiga dentro do judaísmo. Então vocês podem ver, queridos, que não é uma criação recente. O Talmud ele já abriu essa discussão sobre do que consistiu o pecado de Cã ou de Ham sobre Noé. Aqui, a argumentação que nós temos que, dar atenção a esta argumentação, alguns outros ainda acrescentam para justificar que realmente foi relação sexual, e eles trazem alguns exemplos na leitura de Levítico 18, 6 a 19, porque eles dizem que a expressão nudez, lá em Levítico 18, dos versos 6 a 19, implica em relação sexual. Eu quero ler aqui para os irmãos alguns trechos. Levítico 18. Levítico capítulo 18. Levítico 18, aqui. 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. A expressão aqui, descobrir a nudez, realmente implica em uma relação sexual. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Realmente aqui implica em relação sexual. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. A nudez de tua irmã, filha de teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora da casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão.
a nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás as filhas de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir sua nudez. Parentação, maldade é. E não tomarás uma mulher com sua irmã para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. Então, de fato, meus irmãos, nós temos que ser muito honestos. Todas essas expressões aqui, descobrirás a nudez, ela implica em relação sexual. Esse é realmente o sentido. E nós não podemos, para fazermos uma exegese fiel, nós não podemos dizer que nudez ali em Levítico não signifique, ou seja, descobrir nudez não signifique manter uma relação sexual. Nós temos ainda em Levítico, capítulo 20, versículos 17 a 21, ok? Nós temos a mesma questão de descobrir a nudez que implica em manter relação sexual. Agora, meus irmãos, eu quero aqui ler aqui para vocês Êxodo 20 e versículo 26. Êxodo 20 e versículo 26. Prestai bem atenção, essa questão que eu estou abordando aqui, essa problemática, para mim ela é muito interessante, importante, e eu acredito que para os senhores e senhoras também. Então eu gostaria que vocês continuassem a prestar bem atenção em tudo que eu vou ler e falar, ok? Êxodo capítulo 20, versículo 26. Olha o que nos diz. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Ok, aqui nós temos o que? Uma diretriz, um mandamento da Torá, para que o sacerdote não suba por degraus no altar de Yahvé. Por quê? Para que a sua nudez não seja descoberta diante deles, ou seja, diante de quem está assistindo. Agora, eu pergunto aqui, descobrir a nudez aqui significa ter relação sexual? Não, vou ler mais uma vez para você. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta. Ora, aqui é muito claro, o sacerdote, quando ele ia oferecer sacrifício, além de a roupa que ele usava, havia também ainda um calção por debaixo de suas vestes. Exatamente este calção, bem grande, era para cobrir a sua nudez. Por isso é que a Torá, ela instrui o sacerdote para usar este calção por debaixo da sua veste. Para quê? Para que a sua nudez não seja descoberta. Eu vou ler aqui do versículo 25. E se me fizeres um altar de pedra, não farás de pedra lavradas, não farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-los-á. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Ou seja, além do sacerdote ter um calção por debaixo das suas vestes, também aqui há uma proibição. Aqui, não subirás também por degraus. Ou seja, não poderia haver degraus. Para quê? Para que a tua nudez, mesmo ele estando bem vestido, ou seja, as suas partes internas, não poderiam ser vistas, porque era uma profanação, era uma desonra para o sacerdote. E Deus, ele cuidou até disso e disse, não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Mas veja que o fato de a nudez do sacerdote aqui ser descoberta não implica que quem a visse ia manter relação sexual com ele. Não. A nudez aqui eram as partes íntimas do sumo sacerdote e essas partes íntimas, internas, Deus providenciou para que o altar não tivesse degraus. Para quê? Para que ao ele escalar os degraus ficasse muito alto ao ponto de os que estivessem assistindo ver a sua nudez. Isso era uma profanação, isso era uma forma de desonra. Então Deus não permitia
degraus no altar. Então eu pergunto mais uma vez para os senhores, e descobrir a nudez aqui, ou ter a nudez descoberta, aqui nessa leitura, significa relação sexual? Porque se significa relação sexual, então o que a palavra está dizendo aqui é que ele não poderia subir por degraus ao altar de Deus. Para quê? Para que a nudez dele não fosse descoberta diante deles, ou seja, dos que estavam assistindo. Bom, se isso significa relação sexual, então isso quer dizer que se o altar tivesse degraus e o sacerdote subisse pelos degraus, então os assistentes, uma vez que veriam, contemplavam a sua nudez, isso significa o quê? Que eles manteriam relação sexual com o sacerdote, o que é uma estupidez interpretar dessa forma. Eu estou expondo essa ideia, com licença da palavra estúpida, para que vocês vejam que não faz sentido, não é porque a gente vê a palavra nudez, vê nudez, que todas as vezes venha significar relação sexual. É verdade que lá em Levítico, a leitura, não descobrirás a nudez da tua tia, do teu tio, do teu pai, da tua irmã. É verdade que lá significa não descobrir a nudez, significa não se ajuntar sexualmente. Ali sim, o sentido é manter relação sexual. Mas aqui em Êxodo 20, versículo 26, ter a nudez descoberta enquanto o sacerdote oferecia o sacrifício, caso o altar tivesse degraus, não significava que os que estivessem vendo manteriam relação sexual com ele, não. Aqui é uma nudez literal, ou seja, simplesmente significa o quê? O que o versículo está dizendo? Que se houvesse degraus para se escalar e subir até o altar, a nudez do sumo sacerdote seria vista. Isso era uma profanação, só isso. Nada mais do que isso, ok, queridos? Então aqui eu vou partir aqui para o segundo comentário, que é bem interessante, para que vocês vejam também que nem todos os judeus eles concordam com essa interpretação, ok? Eu vou ler aqui um comentário de Rashi. Ele viveu ali por volta do século XI da era cristã. Ele que comentou a Torá e comentou outros livros. Rashi ele é considerado um dos maiores sábios do judaísmo, um dos maiores rabinos. E na sua nota de rodapé, aqui exatamente em Bereshit, capítulo 9, onde eu acabei de ler, olha o que ele diz aqui. Olhou para a nudez de seu pai. Alguns dizem que ele o castrou, e alguns dizem que ele o sodomizou. Mas veja o que Rashi mais acima diz. E descobriu-se. A conjunção está no modo reflexivo, ou seja, descobriu a si mesmo. Ou seja, na análise de Rashi, a única coisa que nós devemos entender aqui da leitura, que quando diz assim, e pose-se nu dentro de sua tenda, a única coisa que nós devemos entender, de acordo com Rashi, ok, queridos, é que simplesmente Noé, ele se despiu. A conjugação está no modo reflexivo, ou seja, descobriu a si mesmo. A primeira análise que nós temos que fazer, queridos, aqui, é que enquanto que lá em Levítico está escrito, não descobrirás. Eu quero ler de novo aqui para os senhores. Levítico, capítulo 18. Para vocês verem como há uma diferença de expressão. Levítico, capítulo 18 e versículo 6. Vou ler apenas esse versículo. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Atente bem. Dos versículos 6 a 18, nós temos a expressão descobrir nudez. Ou seja, a expressão descobrir a nudez de alguém significa aqui, descobrir a nudez significa manter relação sexual, aqui em Levítico, certo? Ter a nudez descoberta, ao ponto de muitos verem, conforme Êxodo 20, versículo 26, não significa manter relação sexual, significa tão somente que quem estava vendo o sacerdote oferecer os sacrifícios e via sua nudez, isso era uma profanação, era um desrespeito, era algo não tolerável por Deus.
Só isso, mas ali não tem nada a ver com relação sexual. Bom, mas a questão é a seguinte, mas qual é a expressão que nós encontramos? Como é que de fato nós temos que entender? Gênesis, capítulo 9, versículo 20, eu vou ler aqui mais uma vez para os senhores. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. 21, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Primeira observação. E se pôs nu. Aqui não está dizendo, queridos, que o filho de Noé descobriu a nudez dele. Não. O versículo, prestai bem atenção. E se pôs nu dentro de sua tenda. Aqui está dizendo que o próprio Noé, quando estava bêbado, quando estava cheio do vinho, ele se pôs nu. Onde? Dentro de sua tenda. Eu quero ler mais uma vez para os senhores. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Quem foi que tirou as roupas de Noé? Quem foi que deixou ele literalmente nu? Foi Cã? Não, o texto não diz isso. O texto está dizendo que quem tirou as roupas de Noé, quem deixou ele nu, foi ele mesmo. Porque está dizendo, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Então, prossigamos aqui a leitura. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez, olha, o verbo aqui, viu, vendo a nudez do pai. Ora, quando Cã, prestai bem atenção, quando Cã chega na tenda, ele não encontrou seu pai vestido. Ele não chegou lá e tirou as roupas de seu pai. Ele não descobriu a nudez de seu pai. Porque se o versículo dissesse assim, olha, preste bem atenção. Cã, pai de Canaã, descobriu a nudez do pai. Bom, se o versículo dissesse isso bem aqui, aí eu poderia até dar razão para aqueles que dizem que Cã sodomizou Noa ou Noé. Se a expressão tivesse exatamente aqui, ó, no hebraico, não está. Cã, pai de Canaã, descobriu a nudez do pai. Se realmente a gente lesse assim, descobriu a nudez do pai, aí eu poderia até concordar com você, meu irmão. Com vocês que defendem isso. Que realmente Cã descobriu a nudez de seu pai, ou seja, manteve relação sexual com ele. Volto a dizer, isso é uma discussão talmúdica. Eu acabei de ler para vocês no Sanhedrin, capítulo 70. Se tivesse escrito assim, descobriu a nudez do pai, então eu concordaria que realmente Cã manteve relações sexuais com o seu pai. Só que não está escrito assim, está escrito como? Vendo, ou seja, ele viu. Ora, vamos comparar este ver com o que nós lemos aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 26. Olha o que nos diz aqui. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Ora, aqui há alguma ideia de relação sexual? Não. A ideia aqui está o que eu já disse, que caso houvesse degraus e ele escalasse, a sua nudez seria vista. Por quê? Porque seria descoberta. Ó, não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Ou seja, aqui ter a nudez descoberta significava que aqueles que estavam assistindo o sacerdote fazer a oferenda, oferecer os sacrifícios, eles veriam a sua nudez. É implícito aqui a palavra ver. Ora, e aqui ver significa manter relação sexual? Não. Da mesma forma, Cã, vou mais uma vez repetir a leitura, bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro de sua tenda. Repito, foi o próprio Noé que tirou as suas vestes, que tirou a sua roupa, que ficou despido, ficou totalmente nu dentro de sua tenda. O texto não diz que foi Cã quem descobriu a sua nudez, mas ele mesmo descobriu a sua nudez. Ele mesmo se pôs nu dentro da tenda.
Cã, pai de Canaã, vendo a nudez, ou seja, aqui não diz descobriu a nudez, mas diz vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Prossigamos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa. Tudo aqui é literal, meus irmãos, a capa aqui é literal. Puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai. Nudez aqui é uma nudez literal do pai, sem que a vissem. Ora, prestai bem atenção, vamos analisar. Você acha que se Cã tivesse sodomizado Noé, pense comigo, você acha que ele ia espalhar isso para os seus irmãos? Mas é óbvio que não, ele seria morto. Haveria uma punição severa para ele. Haveria. Não haveria apenas uma maldição conforme Noé amaldiçoou o filho de Cã, mas haveria uma punição e com certeza digna de morte para ele. Vocês podem ter certeza, é óbvio que ele não sodomizou Noé. Se ele tivesse feito isso, ele não contaria isso para os seus irmãos. Eu vou ler mais uma vez o texto para que você entenda que não há aqui nenhum eufemismo. O sentido aqui é bem literal. Vou ler. Sendo Noé lavrador, literalmente lavrador, passou a plantar uma vinha, vinha literal. Bebendo, literal, do vinho, literal. Embriagou-se, literal, e se pôs nu dentro de sua tenda, literal. Nós temos que entender isso aqui, literal. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez, vendo literal. Ele viu literal. Vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Até aqui o trecho tem que ser entendido de forma bem literal, queridos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa. A capa aqui é literal. Puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, literal, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, nudez literal, sem que a vissem. Continuarei aqui. Despertado Noé do seu vinho, literal, soube o que lhes fizera o filho mais moço. O que foi que o filho mais moço fez para que Noé ficasse zangado? Ora, o que foi que ele fez? Vamos voltar. O que foi que ele fez? Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Agora veja bem, meus irmãos, com certeza ele fez gracejo. Com certeza talvez ele fez pouco, talvez piadas, alguma coisa desse tipo. Só isso, ele fez saber. Ao invés de ele ter um procedimento digno de fazer como seus irmãos fizeram, o que foi que seus irmãos fizeram? Eles tiveram reverência pela nudez do pai, eles tiveram respeito, eles pegaram o que eles fizeram os 2? Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Você vê que a falha de Cã foi exatamente em ele não fazer isso que os 2 irmãos fizeram. Ora, Cã, ele deveria muito bem ter feito isso. O que Cã deveria ter feito? Tomado uma capa, colocado sobre os seus ombros e, andando de costas, rosto virado, cobrido a nudez do pai, sem que a visse. Era isso que Cã tinha que ter feito. Ainda que Cã tivesse visto a nudez, para que ele não sofresse, o filho dele não sofresse a maldição, ele tinha que ter feito exatamente o que os 2 irmãos dele fizeram. Foi o que seus 2 irmãos fizeram? Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai. Isso é uma ação, um ato de reverência. Os 2 irmãos, eles respeitaram o pai, eles tiveram reverência, eles honraram o pai, eles honraram a nudez do pai. Ao fazerem este ato, isso é um ato que denota respeito pelo pai. Quando Cã não fez isso, ele, na sua ação, ele demonstrou um desrespeito. Mas o desrespeito de Cã consistiu exatamente em ele não proceder conforme os seus 2 irmãos procederam. Mas o texto jamais indica que Cã ele manteve relação sexual com seu pai ou o castrou.
Isso aí é ler além do que está no texto. Na verdade, isso aí é distorcer de forma brutal o texto. Professor, mas os rabinos do Talmud, eles disseram, e daí? E daí? Eles disseram, mas você vê que eles mesmos haviam discordância. Uns diziam, Noé foi castrado, o outro disse, Noé foi sodomizado, e um terceiro disse, tanto uma coisa como outra aconteceu, tanto Noé foi sodomizado como depois o seu filho o castrou. Ora, aí nós temos 3 posições absurdas no Talmud. A primeira diz que ele foi sodomizado, segunda que ele foi castrado, terceiro que ele foi as 2 coisas, sodomizado e castrado. Nós temos aí 3 posições absurdas no Talmud que o texto sagrado não diz. E aí muitos irmãos, de forma inepta, desavisados, irmãos que não leem com atenção, seguem uma dessas 3 ou mesmo as 3 linhas de pensamento. Meus irmãos, eu estou fazendo aqui esse vídeo para esclarecer, dirimir dúvidas, se porventura você tiver dúvidas. E mostrar para os senhores que essa interpretação deve ser rejeitada. Essa interpretação deve ser rejeitada. Eu quero continuar aqui e trazer um exemplo de como a expressão ver a nudez, descobrir a nudez ou mesmo ver a nudez não implica em relação sexual. Eu quero ler aqui em Gênesis 49, para a gente fechar o assunto. Gênesis 49 e versículo 9, olha o que diz. Gênesis 42, aliás, perdão, irmãos. 42 e versículo 9, olha o que diz. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes, vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Agora eu pergunto, ver a nudez da terra aqui significa manter relação sexual? Eu pergunto para você, significa isso? Ora, meu irmão, é óbvio que não. Aqui sim nós temos um eufemismo. Ver a nudez da terra significa espiar, ver os bens da terra, a riqueza da terra. É óbvio que nós não podemos aqui, ver a nudez da terra e entender no sentido de relação sexual, porque é simplesmente absurdo, né? Então, você há de convir, você concordará comigo que ver a nudez da terra aqui é um eufemismo para ver os bens da terra, ver as riquezas da terra, ver a importância da terra. É isso que José do Egito tinha em mente. Vamos aqui ver o versículo 12. E ele lhes disse, não, antes viestes para ver a nudez da terra. Ora, para que você entenda aqui o contexto, eu vou ler aqui para você. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes, vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhes disseram, não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. E ele lhes disse, não, antes viestes para ver a nudez da terra. Então aqui, queridos, vocês já observem que cada expressão tem que ser entendida dentro do seu contexto, à luz do seu contexto. Descobrir a nudez da terra, lá em Levítico, capítulo 17, 18, capítulo 18, versículos 6 a 19, você pode ler, aí depois você vai para Levítico, capítulo 20, versículos 17 a 21. Ora, a expressão descobrir a nudez, ali em Levítico, realmente implica em relação sexual. Ver a nudez aqui, em Gênesis 42, versículos 9, versículo 12, nem de longe deve-se pensar em relação sexual. E também não é um sentido literal, é uma metáfora, nós temos aí uma figura de linguagem, não é isso? Que vê a nudez da terra, ou seja, eles foram ver os bens da terra, as coisas boas da terra, é só isso que José está dizendo. Então, nem sempre ver significa ver literal, mas ali em Gênesis, conforme eu li, ver é um ver literal, e nós não temos ali um eufemismo. Nós temos ali uma palavra literal. Ele viu
Cã, ele viu literalmente a nudez de seu pai. Mas prestai bem atenção, como eu já falei, não está escrito que Cã descobriu o seu pai e descobriu a sua nudez. Não, não está escrito isso. Está escrito que o próprio Noé, vou ler mais uma vez para os senhores não esquecerem. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Foi o próprio Noé quem se desnudou, foi o próprio Noé quem se despiu, não o seu filho. Então, meus irmãos, se vocês tiverem gostado desse comentário, se você ainda não é inscrito, me ajude. Faça não só a sua inscrição, mas repasse esse vídeo para outros. E ao você repassar, você diga, meu irmão, vamos ajudar o nosso professor Nathaniel, se inscreva no canal dele, ele tem um bom comentário, ele é um amante da palavra de Deus, da boa e sadia exegese. Faça isso. Eu faço esse vídeo exatamente para te ajudar. Eu faço esses vídeos apenas com uma finalidade. Para quê? Para te ajudar. Para que você não seja enganado. Ok? Então me ajude também. Ok? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.